Muito bem, irmãos. Agora temos uma mensagem muito importante para meditarmos nesta reunião. E eu conto com a atenção dos irmãos, especialmente dos nossos jovens, que permaneçam em seus lugares e prestem bastante atenção nesta mensagem muito direcionada a vocês que estão passando por uma fase muito boa na vida, muito boa. Irmãos, a juventude é uma fase muito boa. Só que já se fala, é uma fase. Ela passa. Passa e passa muito rápido. E nós apostólicos devemos estar muito atentos quanto a isto. Porque todas as nossas ações hoje, ela vai refletir lá na frente. Ela vai ter uma consequência. Jovens, suas ações hoje terão consequências no amanhã. Sejam elas boas ou ruins. Se fizerem o que é bom agora, se souberem aproveitar a sua mocidade, a sua juventude, os seus dias hoje, lá na frente vocês vão colher coisas muito boas. Só que se estragarem a sua mocidade, se perderem a oportunidade de serem jovens de valor, terão muitas consequências lá na frente. Muitos jovens, irmãos, vivem de forma muito perigosa. Muito perigosa. Muitos jovens não conseguem imaginar que tudo na vida passa. E é exatamente nesta fase onde acham que são imbatíveis, acham que vão viver para sempre. O problema de muitos jovens está exatamente aí. Acham que vão viver muito tempo. Acham que esta mocidade, esta juventude vai ser para sempre na vida. Jovens, não é. Tudo na vida passa. Passa, e eu digo mais, passa muito rápido. Logo serão adultos. E as suas ações hoje poderão te dar consequências graves no amanhã. Quantos jovens, irmãos, quantos jovens poderiam estar aqui? Quantos jovens no passado hoje são adultos, mas que se perderam porque tomaram outros rumos, porque não souberam valorizar a sua mocidade, a sua juventude, e aproveitaram de forma errada. Aproveitaram isso de forma muito errada. E por isso tem consequências graves. Tomaram rumos que não conseguiram mais voltar. Porque são marcas que ficam para sempre. Para sempre. Quantas moças, moços, que poderiam ter tido um futuro tão brilhante, mas perderam esta oportunidade porque estragaram toda a sua juventude, toda a sua mocidade, com relacionamentos precoces, por adiantarem as coisas e não souberam valorizar o compromisso do namoro, do noivado. Foram pais, foram mães muito precoces. No mundo isso é normal, irmãos. Estou falando aqui de algo que no mundo é normal. Para eles é, para nós não. Não pode ser normal. E nenhum apostólico de valor pode concordar com isto. No mundo é, aqui não. Porque nós somos a igreja do Consolador. E Jesus está aqui, irmãos. E se não for para vivermos de forma diferente, se não formos para ser diferentes do mundo, qual que é o nosso objetivo? Por que estamos aqui?
se não for para ser este diferencial no mundo. E é importante que todos saibam disto. Porque, como eu disse para os irmãos, isto passa, e passa muito rápido. E num piscar de olhos, tornam-se adultos, com marcas que ficaram da adolescência, da juventude, porque não foram tementes a Deus, porque não foram leais, e porque estragaram toda a sua vida. Irmãos, irmãs, este assunto é muito sério. É muito sério. Estou falando aqui com uma juventude especial, que estão tendo a oportunidade de fazerem a diferença hoje. Vocês, jovens, têm uma oportunidade incrível em suas mãos, de fazerem toda a diferença hoje, para a sua vida para sempre. Para que isso se reflita para sempre. Muitos jovens querem ter um futuro brilhante. Alguns, até em suas orações, pedem isso, não é mesmo? Moças, moços, quantos não têm orado e pedido: Santa Avó, me ajude para que eu encontre uma moça de uma família muito boa, para que eu possa me relacionar, para que eu possa ter um casamento muito bom, um futuro familiar muito bom. Quantos moços têm orado: Santa Avó, coloque na minha vida moças de um comportamento bom, para que eu tenha uma família boa. Quantos moços e moças têm orado pedindo que a Santa Avó Rosa os oriente, para que tenham um futuro brilhante, para que se dê bem na vida, no trabalho. Só que, o que os irmãos estão fazendo para que isso aconteça? Jovens, o que vocês estão fazendo para que isso aconteça? Qual que é o seu procedimento? Como que nós vamos desejar ter um futuro brilhante se o nosso presente está sendo errado? Se a vida agora está tomando rumos errados? Irmãos, não tem como. Se eu planto, eu tenho que colher. Conselho sempre lembra isto. Eles sempre lembram que o plantio é algo opcional. Não é assim? Eu escolho o que planto. Eu tenho essa opção de escolher o que planto. Eu posso ter esta opção de escolher o que eu vou plantar. Só que uma vez plantado, eu não posso fugir de colher. Eu tenho que colher. Estou falando aqui a longo prazo para os jovens. A longo prazo. Às vezes fazem coisas sem pensar. Aproveitam o ímpeto da mocidade, da juventude. Aproveitem aqueles momentos de extrema curiosidade, enfim. E não meçam as consequências. E não têm medido essas consequências. E têm feito coisas muito ruins. Alguns até horríveis. Só que lembrem-se que tudo isso é um plantio. Tudo. E aí lá na frente, querendo ou não, nós vamos ter que colher. Só que, irmãos, nós temos a oportunidade de fazer diferente. Vocês jovens têm a oportunidade. O irmão Aldo ama muito vocês. A Santa Avó Rosa ama muito a nossa mocidade e juventude. A Igreja Apostólica é uma igreja formada de muitos jovens. E isto é muito bom. Muito bom. Quantos aqui eram até pouco tempo pequenininhos, hoje são jovens? Quantos que há 15 anos atrás eram jovens, agora já são pais, já são adultos, já têm muito mais responsabilidade do que tinha?
porque o tempo passa. E um dos erros dos jovens, da juventude de hoje, é pensar que serão jovens para sempre. E não serão. Passa e passa rápido. E precisamos ser inteligentes para que as nossas ações de hoje não interferem. E que essas ações não possam interferir lá na frente. De tal forma que estraguem todo um futuro. Hoje, muitos irmãos já são adultos. Alguns até senhores. Quando para um pouquinho e começa a meditar o que foi no passado, aí começa a pensar, se eu tivesse os meus 15 anos, eu faria tudo diferente. Se eu tivesse os meus 16, 17 anos, se eu tivesse os meus 16 anos com a mente que eu tenho hoje, eu faria tudo diferente. Não é assim? Alguns não, alguns pensam, meu Deus, eu fiz boas escolhas. Eu dediquei a minha mocidade, a minha juventude a Deus. Eu servi a Santa Avó. Eu aproveitei o meu ímpeto da minha mocidade para me esforçar na música, no aprendizado do meu instrumento, no aprendizado do meu canto. Porque tudo isso faz parte desta fase de juventude, de mocidade, porque vocês são muito rápidos, aprendem muito fácil as coisas, têm uma mente muito ágil. É natural desta fase da vida de vocês. É natural. E isso é bom para o bem. Pode ser ruim. Porque se usarem isso para o mal, olha, poderão fazer muito ruim para a igreja, para a Santa Avó, para o irmão Aldo e muitos até para a sociedade. Podem fazer muito mal. Só que, irmãos, nós temos uma igreja que preocupa com esta juventude, preocupa com esta mocidade, preocupa com os nossos jovens. A igreja preocupa com as nossas crianças, porque vocês serão o futuro desta igreja. E veja bem, a igreja está com 65 anos, vamos completar 66. Irmãos, vejam bem, é a mesma doutrina. Estamos aqui há tantos anos falando e ensinando e mostrando as mesmas coisas que a Santa Avó Rosa ensinou e mostrou. Só que tem uns que obedecem, outros não obedecem. Uns têm uma facilidade imensa de fazer o que é certo, de fazer o que é justo, o que é bom. É um moço obediente, esforçado, dedicado, sabe falar não ao mundo, sabe falar não a uma proposta tentadora. Porque o inimigo, irmãos, olha, o inimigo não quer ver um jovem feliz. Por isso que ser jovem hoje não é fácil, irmãos. Não é fácil, porque o inimigo não quer ver um jovem feliz. Ele faz de tudo para atrapalhar a sua juventude, faz de tudo para atrapalhar a sua mocidade. E tem colocado obstáculos incríveis em sua vida. Armadilhas, como tem um hino que fala, né? Armadilhas que são tão fáceis de cair, só que são muito difíceis de sair. E o inimigo tem feito isso. Usado os seus amigos, usado o seu computador, usado o seu celular, usado suas redes sociais, usado o seu namorado, a sua namorada, para atrapalhar a sua vida. Porque ele sabe que algo que vocês fizerem hoje terão consequências para sempre. Por isso que é uma fase muito difícil, muito boa, muito gostosa, mas é muito difícil. Aquele que é sábio, aquele jovem que é temente, que é fiel, que ora, que peça a Santa Avó, que pede ao irmão Aldo constantemente para ter direção, para ter uma vida boa, para dar inteligência e sabedoria para dizer não ao pecado, porque, irmãos, não é fácil dizer não ao pecado, não é fácil. Costumo dizer que o pecado, ele é aparentemente muito bom e muito gostoso, porque ele transveste em algo muito bom e muito gostoso. O pecado não vem da forma que é, e aí ilude os jovens, tem enganado a juventude, porque vem de uma forma muito boa, e alguns têm caído nisto e pensado que o pecado é bom. Irmãos, o pecado não é bom. O pecado nos afasta de Deus.
O pecado traz tantas consequências, que, prezados, olha, se soubéssemos a podridão do pecado, ninguém pecava. É esta alegria que o mundo vive, que os jovens do mundo vivem, irmãos, isso não é alegria. Isso não é alegria. Não iludam com isto. Não iludam com estas noites de bebedeiras, de drogas, de prostituições, porque tudo isso, irmãos, não passa de uma tentação e de uma ilusão. Uma ilusão falsa, irmãos. Muito falsa. Porque o vazio que essas pessoas têm na alma é algo muito grande. E hoje, vocês jovens, estão tendo a oportunidade de ouvir uma mensagem para saber e aproveitar os seus dias. Para observarem que, olha, às vezes o que eu estou fazendo não é certo. Muitos podem pensar, meu Deus, eu nem vinha para a reunião hoje, mas eu vim. E olha, isso está servindo para mim, porque eu estava com umas amizades que não estavam me levando para um bom caminho. Eu estava tendo alguns amigos que estavam apoiando o meu erro. Amigo de verdade não apoia o erro, não. Se você tem um amigo que te apoia o teu erro, fuja dele, porque ele não é o teu amigo. Nem que for da igreja, não é o teu amigo. Porque um amigo de verdade não apoia o erro. Ele indica o erro. Olha, o que você está fazendo não é bom. Isso que você está fazendo pode causar problema. Esse é o verdadeiro amigo. Alerta, aconselha, fala, olha, toma cuidado, não faz isso. Isso é o verdadeiro amigo. Amigo que apoia o erro, este é um amigo falso. Na primeira oportunidade que der, você vai cair e ele, ó, vai embora. Então, jovens, nós temos que saber aproveitar a nossa mocidade e juventude. Porque é um período da vida, um período que passa muito rápido. E o que é mais importante de tudo isso, alguns jovens pensam que vão ter a vida inteira para, não, eu vou aproveitar a minha mocidade, eu vou aproveitar os meus dias, porque lá na frente eu vou ter tempo para me corrigir. Será? Será que terão tempo? Será que de fato terão tempo para corrigir os seus atos de agora? Os seus gestos de agora? As suas ações de agora? Será que terão tempo para se corrigir? Quantos não tiveram? Quantos? Quantos não chegaram à fase adulta? Não brinquem com isso não, irmãos. Não brinquem com isso. A nossa vida aqui é muito passageira. Ela voa, ela passa rápido demais. Rápido mesmo. Até na reunião de manhã nós estávamos falando sobre isso. Eu até lembrei, os irmãos sabem disso. A Santa Vó Rosa falava, olha, Jesus, o nosso Deus, o próprio irmão Aldo, a própria Santa Vó, tem prolongado a vida daqueles que são úteis para ela. Olha que coisa boa, irmãos. Olha como isso é bom. Tem prolongado a vida. Sabe o que é prolongado a vida? Chegou o momento, olha, hoje é o nosso dia. Mas como nós estamos sendo muito úteis à Santa Vó, e ela vai precisar de nós aqui na terra, e nós estamos vendo uma vida muito santificada, muito consagrada, estamos sendo exemplo, sabe o que ela faz? Prolonga. Deixa a gente viver um pouco mais, porque nós estamos sendo úteis para ela aqui. Isso acontece também com muitos jovens, que têm realmente compreendido a grandiosidade de serem jovens, de serem moços, moças, de valor, e que têm compreendido que podem ser muito úteis para a Santa Vó, que podem usar todo este ímpeto, toda esta vivacidade, todo este ânimo que um jovem tem, porque são incansáveis. O jovem não cansa, é incansável, tem uma mente que não para, então use toda esta energia para fazer o que é bom, para fazer o que é certo, para pregar, para servir de obreiros. Vejam bem quantos diáconos, diaconisas nós temos aqui, quantos jovens temos? Nenhum.
Quantos pastores jovens temos aqui? Jovens, acho que né? Temos um pastor jovem aqui. Quantos nós não poderíamos ter? Quantos jovens tem aí? Para usar esta energia, para usar este ânimo, para viajar, para pregar, para anunciar a esses quatro cantos, não só deste Brasil, mas do mundo, o nome da Santa Voz do irmão Aldo. Viram quantas coisas nós podemos fazer? Quantas coisas nós podemos fazer para aproveitar a nossa mocidade, a nossa juventude e fazer isso com alegria, com amor? Porque hoje eu sou jovem, amanhã não serei mais. Amanhã serei um adulto. Posso sentir jovem, mas serei um adulto. Esta minha fase dos meus 15 anos não volta mais. Os meus 14, meus 13, meus 16, meus 17, os meus 20, não volta mais, passou. Juventude apostólica. A juventude é uma fase da vida em que os sentimentos se tornam mais intensos e a busca pelo desenvolvimento, pelo crescimento e pela felicidade são práticas constantes. Neste momento em que as emoções, sensações e as dúvidas se entrelaçam, alguns jovens se perdem nesta busca, acreditando encontrar a felicidade nos prazeres momentâneos das oportunidades que o mundo lhes oferece. Que triste, né, irmãos? Pensar que lá no mundo terão a felicidade. Não tem, não tem. A felicidade que podem ter aqui, não encontrarão no mundo. De jeito nenhum, irmãos. De jeito nenhum. A felicidade com Deus, ela dura. Ela é eterna. Não acaba, irmãos. Não termina. É uma felicidade eterna. Jovens, vocês são tão preciosos para Deus e têm uma oportunidade tão incrível nas mãos de serem jovens de uma paz tão grande e de uma luz irradiar nos corações de uma forma tão profunda que muitos não calculam quanto é isto. Na verdade, a grande possibilidade de encontrar a verdadeira felicidade está no seu Criador, o nosso Deus, e nesta igreja, onde Deus reina sobre nós, e é um verdadeiro caminho. Ser jovem, apostólico, fiel, é estar cheio da unção divina, é ser como uma estrela radiante neste imenso universo, é ser um ser humano iluminado por Deus e os seus santos. É muito bom sabermos que a maioria da juventude apostólica acredita que a verdadeira felicidade, ela vem do reino dos céus. Por isso decidiram entregar suas vidas nas mãos de Deus e consagrar-se de todo o coração, tornando-se um peregrino de Cristo, mensageiro da paz, do amor e da união fraternal. Sua felicidade será plena quando estiverdes fielmente e verdadeiramente interligado a Deus, Pai Criador, ao seu Filho Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó, o irmão Aldo. A felicidade espiritual é duradoura, é imutável, ao contrário da felicidade material, que traz regozijo passageiro, uma sensação momentânea de satisfação. Ou seja, é poucos momentos, passa muito rápido, voa. Estamos começando mais um ano e teremos muitos dias neste novo período para trabalhar para Deus, por esta igreja e amar as pessoas. Queremos aproveitar este momento para dar a vocês, jovens, alguns conselhos e algumas orientações. Olha, irmãos, estamos começando um ano. O que vocês fizeram? Que propósito vocês, jovens, fizeram? Pararam para pensar nisso? Qual que é o sonho que vocês têm? Quais são os planos de vocês, jovens? Eu digo para a obra desta igreja. Eu sei que para o seu trabalho, para os seus estudos, eu sei que vocês têm muitos planos. E para Deus, qual é o seu plano? O que vocês esperam para Deus? O que vocês esperam fazer para Deus? O que vocês esperam dar para Deus neste ano? Proporcionar para a Santa Avó neste ano? No seu ministério, na sua vida, na sua consagração, na sua santificação. O que os irmãos querem? Vocês jovens, quais foram os planos de vocês? Se vocês não fizeram ainda, então traçam seus planos, traçam suas metas. E façam de tudo para cumpri-las. Façam de tudo para honrá-las.
Primeiramente, sejas temente a Deus e aos seus santos. Lembrem-se, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amá-lo de todo o coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força, e guardar os seus mandamentos é o princípio fundamental do temor ao Senhor. Temer a Deus e aos seus santos é a absoluta reverência e obediência aos princípios da fé que eles nos proporcionaram nesta igreja apostólica. Honre teu pai e tua mãe. Ao segundo, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Em Efésio está registrado: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Que conselho sábio, irmãos. Que conselho sábio. Honrar pai e mãe. Que conselho sábio. Quantas pessoas poderiam estar vivas hoje? Eu digo viva mesmo, do corpo. Porque perderam a vida do corpo por não dar ouvido ao seu pai e sua mãe. Quantos? Faça um exemplo no mundo mesmo. Quantas notícias nós temos visto de jovens que se perderam, que saíram, que beberam muito, que bateram seus carros, que morreram todos. Quantos? Que se envolveram em confusão, que se envolveram em brigas, que se envolveram com drogas e não voltaram mais, porque geralmente é um caminho que não tem volta. Tem que ter muita fé e tem que ter Deus, e tem que ter a Santa Voz, senão não voltam. E se perderam, estão mortos. Quantos? Muitos por não honrarem seu pai e sua mãe. E é uma fase que os pais têm que ter muita paciência, porque não é fácil. Não é fácil dizer não para os jovens de hoje, para os nossos filhos de hoje. Não é fácil, não. Falar: olha, o mundo é perigoso, vocês não podem... O jovem é muito desafiador. Querem conhecer, querem desafiar, acham que são bons o suficiente para aguentar tudo sozinho. É a fase da vida, pais. É uma fase que vai passar, mas enquanto essa fase não passar, pais, precisam ter muita fé em Deus. E pedir muito que a Santa Vó Almoaldo dê muita sabedoria, dê muita paciência, para mostrar aos seus filhos que a vida não é assim. Que a felicidade do mundo passa muito rápido, que os prazeres do mundo não é prazer na verdade. Tudo aquilo é uma ilusão forte, irmãos, uma ilusão perigosa. Sejas fiel. Ser fiel é ser leal a Deus. Ser fiel é ser íntegro de caráter e constante em boas obras. A fé é um ato de submissão a Deus, que implica obediência à sua santa perfeita vontade. A fraqueza de nossa natureza humana, às vezes, impede que a nossa fé seja coerente. Quer dizer, às vezes, os nossos atos não estão conforme às exigências da fé. Portanto, não basta crer, é preciso obedecer. No mundo em que vivemos, as pessoas estão valorizando a vida em detrimento da fidelidade de Deus, esquecendo que a vida pertence ao Pai Celestial. Santo Estevão nos ensina que ser fiel significa, além de defender a fé, estar pronto para herdar a vida eterna aqui na terra. Estar pronto para herdar a vida, digo melhor, aqui na terra, mas jamais perder a visão da glória, ou seja, a esperança da vida eterna. Seja obediente. Se houver fé verdadeira, sem dúvida, a obediência é uma consequência natural. Se creres em Deus, em Jesus, na Virgem Maria, na Santa Vó e no Santo Irmão Aldo, irás obedecê-los sem hesitação. A fé, as obras e a obediência não funcionam independentemente, elas são ligadas. Jovens, são ligadas. Aquele jovem que tem fé, ele obedece. Ele sabe obedecer. São Tiago confirma, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A palavra de Deus não é dada para o propósito da especulação sem ação, mas para o propósito da obediência. Pela fé e obediência, o homem é levado passo a passo a corrigir os seus erros. Irmãos, é tão bom ser obediente, porque essa doutrina, o apostólico que é obediente, ele é obediente a Deus.
Ele está obedecendo a Jesus, a Santa Avó. Olha, irmãos, como é bom obedecer a Santa Avó. Alguns têm escolhido errado, porque preferem satisfazer os amigos, satisfazer o mundo. Se um amigo oferece alguma coisa ilegal, acha que vai ficar feio não aceitar e tem aceitado. Não é assim? Quando algum amigo seu te oferece uma bebida que nós não tomamos, uma bebida alcoólica, por exemplo, jovens, vocês são tentados muito a isso, a drogas, são tentados. Eu estou falando aqui de algo que acontece todos os dias, pode acontecer com seus filhos. Pode acontecer. E quando isso acontece, o que o fiel apostólico fala? Não, isso aqui para mim não. Imagina, eu vou deixar que o meu corpo tenha conhecimento dessas porcarias, porque são porcarias, irmãos. São coisas ruins, que nada vai somar para o meu espírito, que nada vai somar na minha vida. São coisas ruins. E o fiel vai dizer, não, eu sou obediente a Deus, eu faço o que meu Deus pede. Porque eles preferem que alguns amigos olhem estranho para eles, mas que lá dos céus o nosso Deus olhe para nós e fale, olha, é isso aí. Este é meu filho amado, a quem me compraz. Não é assim? Não é assim que Deus disse a Jesus quando ele foi batizado? Na forma daquela pomba branca? Este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer, a quem eu tenho alegria. O que vocês acham que Deus fale para vocês quando vocês são obedientes? Ele fica contente, irmãos. Quanta alegria Deus tem. E quando vocês fazem o contrário, quando vocês preferem o erro, o que vocês acham que Deus olha e fala para vocês? Responde para si mesmo. Deus fica contente com o erro? Ele fica contente por aceitar estas coisas, que nada contribui, que nada vai aceitar, que nada vai somar para a sua vida? Deus fica contente por estragarem a sua mocidade, por anteciparem demais as coisas, por entregarem de vez aos seus namorados, suas namoradas, sem pudor, sem respeito, enfim. Deus fica feliz com isso? Será? Qual que é a alegria de Deus? É ver a obediência, é ver o amor, é ver o respeito. É olhar para aquele jovem e dizer, quanta alegria eu tenho neste meu filho, nesta minha filha. E qual que é a recompensa disso, irmãos? Qual que é a recompensa disso? É a vida. Aqui mais à frente, nós vamos ver que o salário do pecado é a morte. Olha como isso... Que palavra forte, irmãos. Que palavra forte. O salário do pecado é a morte. Mas não é a morte do corpo, é a morte do espírito, irmãos. É a morte do espírito. Que triste ver pessoas ainda vivendo, mas seus espíritos mortos. Que triste, irmãos. Se o salário do pecado é a morte, qual que é o salário do obediente então? É a vida. É a vida com Deus. É esta plena liberdade com Deus. É poder ir e vir com toda alegria, com todo prazer. É poder ter a alegria de repousar em seu travesseiro, com a consciência leve, porque és um apostólico santificado, porque és um apostólico consagrado. Porque sabe que no momento que precisar, seja onde for, porque sabe onde vai. O santificado sabe onde que vai. O apostólico consagrado sabe onde vai. Então ele tem na consciência que no momento que ele precisar, a Santa Avó vai abençoar. Não vai deixar sozinho. Seja sincero. A sinceridade é a expressão do caráter ou da personalidade de uma pessoa. Ela é uma virtude que se traduz em uma conduta franca, verdadeira e leal. Sinceridade é ser honesto, transparente consigo mesmo e com os outros. Sinceridade, irmãos, olha, quanto falta isso no mundo, né? As pessoas no mundo estão tendo muita dificuldade de confiar uma nas outras. No passado, irmãos, olha, tinha muita confiança. Pergunta para os seus avós, para os seus bisavós. Como que era no passado? As pessoas tinham caráter, elas tinham respeito,
raras exceções, uma ou outra que não podia confiar, eles tinham respeito. Olha, hoje no mundo, irmãos, não tem mais confiança, as pessoas não conseguem confiar umas nas outras. Por quê? Porque não tem caráter. Porque não tem honra. Porque os seus atos, suas ações falam isso. As pessoas estão tendo dificuldade de confiar umas nas outras. E tudo isso, jovens, vocês podem ser diferentes. Sejam humildes. A humildade é um gesto de reconhecer o erro, reconhecer as falhas, a insegurança, as fraquezas, e submissos ao nosso Criador e aos seus santos. Pedir de coração o seu perdão, prometendo amar, cuidar, zelar e ser fiel, como jovens filhos de Deus nesta igreja apostólica. São Pedro nos deixou este ensino. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Fuja do pecado. O pecado é o que separa a pessoa de Deus. Olha aí. O salário do pecado é a morte. São João escreveu: eu cometo pecado quando eu desobedecer à vontade de Deus e transgredir suas leis. Pecados são as obras do homem sem Deus, os quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias. E eu posso acrescentar hoje internet mal usada, uma televisão dentro de casa, uma roupa sem procedência, amigos que não são bons, que te levam para o pecado. Tudo isso é pecado. Volta a palavra do apóstolo São João. A estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Simples assim, irmãos, simples assim. O pecado não dá, não podemos. Porque se eu permanecer no pecado, eu não vou herdar o reino de Deus. Não é porque Deus é vingativo, não é porque Ele é ruim, não. Irmãos, Deus é muito bom, justo, bondoso. Só que Ele está dizendo, está mostrando, está ensinando, por que continue no erro? Quantas vezes o modo pediu, olha, eu quero que meus jovens ficam assim, eu quero jovens que vocês cortem o cabelo assim, eu quero moças que vocês andem assim. Quantas vezes, cuidado com a internet, cuidado com as redes sociais, cuidado com o que vocês têm dentro da sua casa, porque isso pode causar muito mal. Alguém pode dizer que não sabia? Quem pode dizer que não sabia? Não pode, irmãos. O apostólico não pode dizer, eu não sabia. Esta frase, não. Aqui nesta igreja, não. Aqui todos sabem. Se fazem algo de errado, é porque querem. É porque são teimosos. É porque assumem o risco sozinhos de enfrentar o pecado sozinhos. E assumem um risco muito perigoso. Então não poderão dizer lá na frente, eu não sabia. Aqui nesta igreja não. Seja prudente. Prudência é uma virtude que nos ajuda a conseguir o que desejamos, evitando todos os perigos. Prudência é calcular bem, evitando os prejuízos futuros. Prudência é pensar e repensar sobre suas prioridades na nossa vida. Quantas vezes somos imprudentes, falamos e agimos sem pensar, por isso precisamos ser prudentes em tudo. Jesus disse, eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Está vendo só, irmãos? Que bom, né? Quantos conselhos Jesus está te dando. E tudo isso aqui, jovens, tudo isso aqui não custa nada. É para você, é seu. Tudo isso aqui não custa nada. Tenhas respeito e bom senso.
Respeitar é ter apreço e querer bem o seu semelhante. Para respeitar alguém, basta ter em mente que se trata de um ser humano como você, é igual. Podemos classificar o respeito como uma ética pessoal. Para praticar o respeito, basta usar o bom senso. O bom senso é quase que intuitivo. É a noção da atitude adequada a se tomar em cada situação. E o discernimento do certo e do errado, mesmo que esses não estejam explícito. E sem que alguém precise nos dizer que se deve agir de tal forma. A pessoa sensata tem a capacidade de julgar e ponderar suas atitudes, de evitar situações vexatórias ou desagradáveis, que possam atingir a ela mesma e aos outros. Uma pessoa insensata é chamada popularmente de sem juízo. Quantas vezes, irmãos, já ouviram isso, né? Quantas vezes? Olha, a pessoa é sem juízo. Não é assim? Quantos pais têm falado isso dos próprios filhos, né? Meu filho não tem juízo. Porque não tem esse bom senso. Porque não sabe respeitar os seus limites. Porque não sabe entender que todos são iguais. Todos nós somos iguais. Jovens, se os seus pais têm mais condições, se vocês estão cursando uma boa faculdade, se vocês têm condições boas na vida, aquele irmão mais simples, que não tem nenhuma condição financeira, nada, ele é igual a você, igual. Porque se hoje são jovens que não entendem isso, vão tornar adultos que não entendem. Se são jovens orgulhosos, vão tornar-se adultos orgulhosos. E o orgulho não é de Deus. O orgulhoso não pode entrar nos céus. São Timóteo recomenda: é preciso que saibas como comportar-se na casa de Deus, que é a sua igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Portanto, devemos ter respeito às nossas reuniões, evitando conversas, uso de celulares e ficar andando pelo templo. Procure respeitar os membros do ministério. Eles assumiram o compromisso de organizar as nossas reuniões e prepararem nossos templos conforme a orientação de Jesus, a Santa Avó Rosa. Respeite os regentes, são irmãos que assumiram o compromisso de organizarem o trabalho do coral e, através da união de todos, elevarem os louvores e adoração pela música a nosso Deus e aos seus santos. Respeite os pastores, afinal, eles são os responsáveis da reunião apostólica e assumiram o compromisso de levar uma mensagem de amor, de fé e de esperança aos corações, e também conselhos e orientações necessárias para o bom andamento das reuniões. Respeite o conselho deliberativo, pois são responsáveis pela parte administrativa e organizacional desta igreja, e devem manter tudo que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos deixaram e nos prepararam. Respeitem os nossos irmãos, membros do ministério e visitantes de nossa igreja, afinal, somos uma família só, filhos de um mesmo Pai, nosso Deus. Jovens, siga firme e fortes neste glorioso caminho, iluminado pela luz celestial, propagando a este mundo que é impossível ser um jovem apostólico muito feliz, confiando no poder e no amor de Deus e dos seus santos, que transformam vidas, curam corações contritos e abençoados e protegem o nosso cotidiano. Rogamos ao nosso Deus e Pai, a Jesus nosso Senhor, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que te ajude a aceitar e refletir esses conselhos e orientações que edificam sua vida e o seu jeito de ser um jovem fiel apostólico. Amém. Venham conhecer esta igreja pelo coral. Irmãos, o relógio não espera. Quantas coisas nós poderíamos dizer ainda sobre o seu proceder, jovem, sobre sua conduta, e inclusive sobre os seus atos aqui dentro da igreja. Eu até queria que nós cantássemos o de número 182, Juventude Apostólica, mas, irmãos, não vai dar tempo. Nós precisamos encerrar a reunião. Mas eu agradeço imensamente sua atenção, seu silêncio, seu respeito. Agradeço, jovens, por vocês terem vindo aqui.
E fiquem nesta igreja, jovens. Não dê ouvido ao mundo. Não dê ouvido ao mundo, porque o mundo é muito perigoso e muito mal. Fiquem aqui, porque aqui vocês estarão seguros. Vem conhecer esta igreja. Vamos ouvir essa apresentação por vocês, jovens, e por todos os seus irmãos do coral. Vamos ouvir. Uma grande caminhada começa no primeiro passo. Quanto tempo procurava por este caminho? Quantas lutas, frustrações tiveram que passar em busca da verdadeira felicidade. Não tinha êxito, era tudo ilusão. Logo vinha o vício, a tristeza e o desânimo o dominava. Mas hoje é dia de salvação. Alegrai-vos, pois encontraste a igreja de verdade, a igreja que Jesus edificou na rocha, em nome de Deus, e nenhum mal a destruiu. Esta igreja teve o último profeta, nosso santo irmão Aldo, que representou o Senhor aqui na terra, e cremos que lá do alto céu continua a nos abençoar e guiar neste santo caminho. Por isso, tão importante quanto valorizar o primeiro passo é perseverar neste caminho, onde irá presenciar grandes milagres e terás uma vida de paz. Última esperança para aquele que quiser morar com Deus na eternidade. Vem conhecer esta igreja, vem conhecer o irmão Aldo, servo de Deus, santo profeta, poderoso, te ajudar a conhecer os mistérios desta igreja, vai te levar para a eterna glória. Terás o mérito de receber a proteção de santos e anjos. Terás a paz em seu viver. Vem conhecer, chegou a sua vez.
Irmãos, gratidão eu tenho por tudo que os irmãos fizeram ontem e hoje. Presença de todos, participação de vocês, coristas, essas melodias tão lindas que prestaram aos céus. E nós aqui tivemos o prazer de ouvir. Muito obrigado por tudo, obrigado aos obreiros e a todos os irmãos que estiveram nesta reunião. Obrigado pela paciência e obrigado por ter ficado até agora. Que a Santa Avó Rosa abençoe grandemente e até uma outra oportunidade. Cabeças curvadas. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor neste momento, porque gratidão é a palavra que encontramos para dizer ao Senhor obrigado por tudo. Por esta reunião, por estes hinos, por esta mensagem que tivemos o prazer de ouvir, que tivemos o prazer de aprender, tivemos o prazer de ser tocados por ela. Que o Senhor, Pai, cuide desses jovens, mas cuide com carinho. Eles precisam de toda a tua atenção, Pai. Toda a atenção de Jesus. Precisam de todo o cuidado do irmão Aldo, de toda a unção da Santa Avó. Virgem Maria, eles precisam estar todos sobre o teu manto santo e sagrado de mãe. Ajude esses jovens a entenderem que o mundo é perigoso. Muito perigoso. Que as armadilhas, elas são postas e são colocadas em nossas vidas. E se nós não formos sábios, prudentes como umas serpentes e mansos como uma pomba, nós não vamos conseguir vencer. Vó querida, cuide desses jovens, essa juventude tão linda, que eles sejam abençoados e que eles saibam aproveitar os seus dias e saibam viver toda a sua força, a força da sua vivacidade, o auge da sua inteligência intelectual, de um cérebro perfeito e rápido, que eles usam tudo isso para o bem, para servir a Senhora, para compor hinos, para aprender a tocar, aprender a reger, a cantar, aprender a pregar, a serem obreiros valorosos, diáconos, diaconisas, enfim. Santa Avó, preparem estes jovens para serem exemplos, exemplos para o mundo que carece e que pede por isto. Irmãos, receba a bênção do Pai, Filho e Espírito Santo. As suas orações foram ouvidas, tenham fé que foram. E os nomes daqueles que vieram e colocaram sobre esta caixa de pedido de oração, olha, irmãos, a Santa Avó não desampara ninguém. E não vai te desamparar. Tenha fé, tenha fé. Jovens, tenham fé que os seus pedidos, suas orações, seus clamores vão ser atendidos. Sejam respeitados, decentes, justos, merecedores desta unção, porque aí sim encontrarão a verdadeira felicidade. Irmãos, jovens, moços, moças, irmãos de todas as idades, fiquem aqui, fiquem neste caminho, fiquem com o irmão Aldo, fiquem com a Santa Avó, levem eles para a sua vida. Tenham uma ótima noite, tenham uma semana abençoada e sejam vencedores e sejam felizes, hoje e para todos sempre. Amém. Passou para todos, uma boa noite, até outra oportunidade.